Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de biologia. Essa aula de biologia agora é de transcrição e tradução. Dois processos muito importantes que acontecem o tempo inteiro dentro da sua célula e que são processos necessários para que a gente faça proteínas. Como a gente produz proteína para tudo, que a gente estava falando na nossa última aula, a gente precisa, então, desse processo acontecendo constantemente. Eu quero falar detalhadamente com vocês sobre esses processos para que a gente possa entender tudo e não errar nada na prova, ok? Vamos lá para a nossa tela de abertura, tá aqui, transcrição e tradução do material genético. De imediato, já temos uma diferença entre procariontes e eucariontes. Nos procariontes não existe carioteca. Então, o processo de transcrição, que é o processo de produção do RNA, ele acontece na célula ali, no citoplasma dela. O DNA é usado para fazer um RNA molde. Vamos ver com detalhes isso já, calma, que é só um en passant. E automaticamente já começa a tradução. Então, a transcrição e tradução, elas são simultâneas e acontecem ao mesmo tempo, né, na verdade, porque por serem simultâneas. Então, os ribossomos que fazem a tradução, ajudam na tradução, eles já começam a trabalhar enquanto ainda estamos formando RNA mensageiro. E aí a gente forma a proteína. A gente não, né? As bactérias que são procariontes. Enquanto nos eucariontes existe uma pequena diferença, que é o seguinte. Primeiro, acontece a produção do RNA dentro do núcleo. Ele é chamado de pré-RNA, ou RNA imaturo. Depois, esse RNA ele é editado através de um processamento do RNA, que também pode ser chamado de splicing. Vou escrever aqui para você, chamado de splicing. Esse processo, ele retira algumas regiões que não são interessantes do RNA para ele se transformar no RNA mensageiro maduro. Depois ele vai para o citoplasma e aí acontece a tradução de fato. Então, existe uma separação. No procarioto não tem splicing, não tem processamento. Aqui a gente está vendo o processamento acontecer dentro do núcleo, mas esse processamento também pode acontecer no citoplasma, ok? Então, pode voltar para mim. Esse slide foi introdutório só para que você veja bem rapidamente o que é a transcrição e o que é a tradução, e já diferenciando entre procarioto e eucarioto. Transcrição. O DNA é usado para fazer um RNA. Tradução. O RNA que foi formado é usado para fazer uma proteína. Agora a gente vai ver com detalhes como é que isso acontece. Vamos para o slide. Isso azul que está na sua tela, essas duas fitinhas azuis, são moléculas de DNA. Beleza? Essas moléculas não, né? É uma molécula de DNA, uma dupla fita. Essa molécula, você observe, ela está perfeitamente organizada, enquanto de um lado tem extremidade 5' a outra tem extremidade 3'. E aqui a mesma coisa, tá bom? Observe que existe uma região chamada de unidade de transcrição, que ele está se referindo aí nesse slide. Cara, essa unidade de transcrição nada mais é do que aquilo que a gente falou na última aula, chamada de gene. É a região do seu DNA que vai ser importante por produzir uma determinada proteína. Sendo que antes do gene, existe uma região chamada de promotora, que é a região que dará início à formação do RNA. Vamos devagar, porque eu quero pegar mais umas cores aqui. Precisaremos de uma enzima para fazer um RNA. Essa enzima é chamada de RNA polimerase. Essa enzima, essa estrutura grande que você está vendo aí, ela se liga na região promotora, porque ela sabe, ela reconhece que aquela região é a região de início da transcrição, e ela começa a deslizar sobre o DNA. Existem outras enzimas que vão trabalhar aqui também, por exemplo, uma abrindo o DNA, tem uma outra mantendo o DNA aberto, e ao abrir o DNA, essa enzima, a RNA polimerase, junto com esse outro complexo proteico, iniciará a formação de um transcrito de RNA, que nada mais é do que o RNA, propriamente dito. Feitosa, não entendi. Volta para cá. A enzima, ela se liga no DNA, o DNA vai sendo aberto, as ligações de hidrogênio vão sendo rompidas, e a enzima vai passando e pegando, essa parte é importante, pegando ribonucleotídeos que já estão dentro do núcleo
e colocando eles pareados com o DNA em ordem e ligando esses ribonucleotídeos, formando uma fita de RNA no meio das duas fitas de DNA, pareada com aquela que a gente vai chamar de fita molde. Se na fita de DNA a RNA polimerase encontra uma adenina, ela pega uma uracila e coloca ali pareada. Se ela desliza um pouco mais à frente e encontra uma guanina, ela pega uma citosina de RNA, porque tem ribose, e coloca pareada e liga com a uracila. Se ela desliza mais um pouco e encontra uma guanina no DNA, ela pega uma citosina de RNA e pareia e liga com o anterior do RNA. Vai deslizando e formando uma fita no meio da de DNA. Volta para o slide. É justamente isso que você está vendo sendo formado aqui nesse processo já de número 3. Ué, Feitosa, pulou 2? Pulei porque eu já sou muito acelerado. Porque aqui no processo de número 2, isso está mostrando que é o início, né, da transcrição daquele RNA. Ó, transcrito de RNA sendo formado aqui nesse momento. E aqui o DNA sendo desenrolado, sendo aberto. E a fita molde, nesse desenho que a gente está vendo, ela é a de baixo. Poderia ser a de cima, Feitosa? Poderia. A questão vai te dizer qual é a fita molde. Depois, no processo já de número 4, que acontece aí depois do processo de número 3, a gente tem a enzima sendo retirada do local, ela vai trabalhar ajudando posteriormente uma nova transcrição, e nós temos o RNA transcrito completo, já está ali pronto. Volta para mim. Se fosse numa bactéria, ele já estaria sendo traduzido agora mesmo. Enquanto for produzido, ele já vai automaticamente sendo traduzido. Como é de eucarionte, então ele vai ser todo produzido, depois processado e depois é que a gente vai ter a tradução. Vamos para o slide que agora você vai entender perfeitamente aquilo que eu mostrei. Olha só. Aqui eu tenho uma fita de DNA, uma fita dupla de DNA, com suas bases nitrogenadas. Vê se está certinho aí. Vamos lá, só para fazer um exercício aqui, ó. Se tem A, tem que parear com T, T pareia com A, C com G, G com C, assim sucessivamente, A com T, G com C, C com G. Tá bonito, né? Olha aí, bacana. Sem erro nenhum. Show de bola. Caraca, o cara aqui acertou tudo. Show de bola. Bom, como é que funciona uma transcrição? Vamos devagar. Primeiro, essa aqui vai ser a nossa fita molde, beleza? Deixa eu apagar minhas ligações aqui, que você já entendeu tudo. E aí, se essa é a fita molde, eu vou ter que construir, então, um RNA que se pareie com ela. Vamos lá. A de cima, só para você saber, se chama fita complementar. Vamos lá. Olhando aqui para baixo, olha aqui o que vai ter que ser formado no meio das duas. Se a RNA polimerase encontrar uma timina, ela vai ter que colocar, pareado com essa timina, uma adenina. Se ela encontrar uma adenina, ela vai ter que colocar, pareado com ela, uma uracila. Lembra daquela regra do RNA? Que A pareia com U? Se encontrar uma citosina, vai ter que parear com uma guanina. E assim, meu camarada, conforme aquela RNA polimerase, olha aqui, grandona, bonitona, estiver trabalhando, conforme ela vai trabalhando, nós teremos, ao deslizar dela, ao passar para frente, aqui deslizando, nós teremos a construção dessa fita de RNA mensageiro que você está vendo aqui embaixo. Ela vai deslizando em cima da fita de DNA, construindo essa fita de RNA que está aqui. Deu para entender? Pode voltar para mim. Então, assim, a gente tem o RNA mensageiro sendo formado. Tem uma informação importante que eu quero que você saiba sobre isso a mais. Volta aqui. Olha só, cada trinca de bases no RNA mensageiro é chamada de códon. Então, cada conjunto de 3 bases nitrogenadas, na verdade, de 3 nucleotídeos com bases nitrogenadas, nós chamaremos no RNA mensageiro de códon. No DNA, a gente vai chamar esse conjunto de 3 nucleotídeos com suas respectivas bases nitrogenadas de trinca. Se o RNA que foi construído não é um RNA mensageiro, é um RNA transportador, nós chamaremos de anticódon, tá bom? Deixa eu deixar escrito aqui, então, no cantinho,
que a gente chama de anticódon se for um conjunto de 3 nucleotídeos com suas bases, se estivermos nos referindo a deixa eu botar aqui, a um RNA transportador. A gente vai ver isso melhor no processo de tradução. E aí uma importante informação, cada códon será responsável por codificar um aminoácido. Nesse slide aqui a gente entende um pouco mais sobre isso. Na tradução, a gente tem a produção de proteínas a partir de um RNA mensageiro. Ela ocorre no citoplasma, e aí é tanto na procariota quanto na eucariota. E para cada códon no RNA mensageiro, nós teremos, olha aqui que eu falei, um anticódon se ligando no RNA transportador. Você vai entender isso no meu desenho do próximo slide. Outra coisa que eu já tinha comentado com vocês também, olha, cada RNA transportador, ele transporta apenas um único aminoácido, tudo bem? E um aminoácido pode ser transportado por mais de um tipo de RNA transportador. Isso é o que significa que o código genético é degenerado ou redundante. Volta para mim. Se a gente tiver uma região do nucleolo, tá, sendo transcrita, o RNA que é formado é um RNA ribossomal. É um terceiro RNA. Esse RNA, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, se embola com outros RNAs ribossomais, se embola com algumas proteínas e vira um ribossomo. Pá. Então você entende agora que um ribossomo é uma estrutura feita de RNA ribossomal mais proteína. Por isso que lá na aula de organela eu falei que eu não ia chamar ribossomo de organela. Não ia chamar ribossomo de uma organela membranosa. Ele é somente uma estrutura, tudo bem? Você viu agora que o RNA mensageiro ele é formado quando a gente faz a transcrição de uma região de eucromatina. E ele vai ser importante para gerar e ajudar na formação de uma proteína. Show! Mas existem outras regiões que, quando são transcritas, elas formam uma fita também. Mas essa fita vai ser uma fita de RNA transportador. Ela sai do núcleo e quando ela sai do núcleo e chega no citoplasma, ela se enrola um pouco, vem aqui no slide, e ela se transforma numa estrutura, estamos no slide, que a gente tem essa composição aqui, ó. Que é isso, Feitosa? Um crucifixo? Quase isso. Nada mais é do que um RNA. Seu sentido 3 linhas, seu sentido 5 linhas, tranquilo, sem problema nenhum. Só que ele tem, essa fitinha, várias bases nitrogenadas, como deve ter mesmo. Tem base nitrogenada aqui, tem aqui, tem aqui. Cada pauzinho desse que eu estou botando é uma base nitrogenada. Mas vai ser mais importante para a gente as 3 bases nitrogenadas que estarão nessa posição aqui. Nessa posição, nós chamaremos de, como eu falei ainda agora, anticódon, tá até escrito ali em cima, tá vendo? O conjunto desses 3 nucleotídeos com suas respectivas bases que ali estão. Pode ser qualquer anticódon ali, tá, gente? Pode ser AUU, UAA, CGC, nunca T, porque como é RNA tem que ter U, tá bom? Mas na hora que esse RNA chega no citoplasma, ele ganha um aminoácido preso nessa extremidade aqui dele, olha aí, ó. Esse quadrado verde que eu estou fazendo representa um aminoácido. Cada RNA transportador vai receber um aminoácido de acordo com o anticódon que se encontra ali naquela região. Pode acontecer de 2 RNAs transportadores diferentes ganharem o mesmo aminoácido. Pode acontecer, até porque só existem 20 aminoácidos na natureza. Não tem muito aminoácido na natureza. Então pode acabar que haja uma repetição. Tudo bem? Então volta para mim. Você entendeu agora como que o RNA transportador é formado, o que ele tem, onde ele tem e como é que é o nome daquele conjunto de 3 nucleotídeos que ficam lá embaixo, que chama-se anticódon. O que vai acontecer agora é um processo de tradução, que funciona mais ou menos assim. São 3 personagens principais.
ou 3 personagens dentro do núcleo principal. O RNA mensageiro já processado, o ribossomo, que é uma estrutura bem grande, e o RNA transportador segurando o aminoácido. O que acontece é que o RNA mensageiro, quando ele sai pronto ou já está pronto no citoplasma, a subunidade menor do ribossomo, ela vem por baixo e ela se encaixa no RNA mensageiro. A subunidade maior vem por cima e se encaixa no RNA mensageiro. É como se fosse um hambúrguer de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é a carne e o pão é o ribossomo, embaixo e em cima. Só que o ribossomo, ele tem espaço dentro dele, na parte de cima, que pode servir para os RNAs transportadores se encaixarem. E os RNAs transportadores se encaixarão ali em cima. O RNA transportador, ele vai vir, vai se encaixar naquela região e vai tentar se ligar com o RNA mensageiro. Vai tentar dar match, sabe? Tinder, match, brincadeira. Então, vai ser importante que o códon do RNA mensageiro consiga se ligar com o códon do RNA transportador. Se ligar, ok, eu conto já o final da história. Se não se ligar, ele se solta e vai embora, dando espaço para um outro se encaixar. Olha no slide isso. Aqui a gente tem, que eu estou pintando de preto, um ribossomo gigantesco sendo mostrado. Tá vendo aqui, ó? Subunidade maior é o pão do hambúrguer. E aqui, ó, subunidade menor. Tudo bem? O RNA mensageiro, vou fazer de vermelho, que já está de vermelho mesmo, é esse que está aqui, ó, que eu estou passando aqui no meio, é a carne do hambúrguer. Observa que ele tem várias estruturas presas nele. Na verdade, são as suas bases, né? São os códons. São os códons que aqui estão. Vamos ler rapidinho os códons. Olha, U, G, G. Um códon. U, outro códon. G, G, C. Tá vendo? Tem vários códons aí. Show de bola, vai se familiarizando. Esses espaços que eu estou pintando de preto aqui agora são os locais onde os RNAs transportadores podem se conectar. Esses locais aqui, ó, são espaços dentro do ribossomo que eles podem se conectar. Esses caras aí verdes, eles são os RNAs transportadores. Olha só você. Esse cara, vou fazer de azul aqui, que eu estou pintando, é um RNA transportador. Ele tem o anticódon que fica nessa parte aqui de baixo. E isso que está aqui é um aminoácido que ele está carregando. Isso que ele está carregando aqui é um aminoácido. Ele vai entrar nesse primeiro buraquinho e vai tentar dar match. E vai tentar se ligar. Por um acaso, vou escrever aqui do lado, hein? Ó, não se perde, não. Do lado aqui, eu vou escrever qual é o códon que está aqui. É GGC. Olha aqui do lado, ó. GGC. Fala para mim, vamos lá junto. Qual é o anticódon que teria que se ligar com ele? Fala aí. C, isso, opa. Aqui também C e aqui também G. Olha, só esse daqui é exatamente o que está se ligando. Vai dar match? Vai dar match? Vai dar match? Vai dar match. Se der match, se ele se ligar, o aminoácido dele poderá ser utilizado para fazer proteína. Volta para mim. Ele entra, se liga, fica parado. O ribossomo sente que ele ligou, o ribossomo desloca para a direita. Quando o ribossomo desloca para a direita, ele está agora no espaço do meio. E o espaço daqui do canto está vazio. Outro RNA transportador pode se ligar. Quando esse RNA transportador se ligar, se der match, temos 2 ligados, não é isso? O aminoácido desse se solta e se liga com o aminoácido do primeiro. O ribossomo desloca para a direita. Eu vou sair da sua tela já. Eu sou o ribossomo indo embora. Tchau, sacanagem. Voltar. Aí o ribossomo desloca para a direita. Quando o terceiro se liga, se der match, o aminoácido se solta e se liga com o de cima. Você está vendo que eu estou formando uma proteína com o aminoácido ligando com o outro através de ligação peptídica? Então, o ribossomo, ao se deslizar,
ele faz com que RNAs transportadores se liguem, permitindo que uma sequência de aminoácidos seja formada. Vamos filosofar, vamos mais além. Quem é que determina a sequência de aminoácidos? É a sequência de códons que está no RNA mensageiro. Ele que está como base para qual RNA transportador vai se ligar. Vou mais além. Quem é que determinou a sequência de códons no RNA mensageiro? Processo anterior. É o DNA. É o DNA que foi usado como molde para fazer o RNA mensageiro. É o RNA mensageiro que vai servir como molde para a ligada dos RNAs transportadores. E é o tipo de RNA transportador que se ligar que vai trazer determinado tipo de aminoácido. Então, se a sua insulina, melhor, se a sua proteína que faz a cor do seu olho, verde, ela tem metionina como primeiro aminoácido, triptofano como segundo, alanina como terceiro, quem determinou essa sequência de aminoácidos foi o seu DNA. É por isso que você tem olho verde e eu tenho olho escuro. Porque a minha sequência do DNA é diferente da sua. Caraca, o nome disso... é expressão gênica. Expressão gênica. Agora você entendeu como que o material genético, com um monte de letrinha, A, T, C, G, NNNNNN, consegue formar uma proteína que vai dar a cor do olho azul, a cor do olho verde, ou vai fazer com que a pessoa tenha uma doença porque não tem queratina ou tem muita queratina, ou que vai fazer com que a pessoa não forme um determinado anticorpo ou determinada proteína, um hormônio. Então, o nosso material genético, ele com 4 letras, escreveu todas as proteínas que nós temos. Todas as proteínas que nós temos. É muito interessante porque a gente faz música com 7 notas musicais, né? As cores do arco-íris, que formam todas as cores que a gente enxerga no espectro de onda que a gente enxerga, são 7. Mas o nosso DNA não. O nosso DNA a gente conseguiu só com 4 letras escrever sequências específicas que decodificadas formam aminoácidos, que formam proteínas que somos nós. Conjunto de proteínas. Bacana, né? Só para filosofar um pouco mais da informática, tudo que a gente tem, né? A informação que está chegando na sua tela agora está chegando só com 2 algarismos, né? 0 e 1, um conjunto de zeros e uns. Ou seja, com muito pouco a gente consegue construir muita coisa desde que esteja organizado. Bem interessante. Vamos ver isso com detalhes no nosso esquema vencedor aqui agora? Vem cá comigo. Aqui eu tenho uma sequência de RNA mensageiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons. Tudo bem? Tenho que ter 7 aminoácidos. Esse amarelinho representa o ribossomo. Opa, deslizou. Caramba, foi muito rápido. Opa, deslizou. Deslizou, já chegou o RNA transportador com o seu anticódon, que é esse vermelho, carregando... Vermelho, Feitosa. Verde não. É o vermelho carregando um aminoácido, que é esse azul aqui, a metionina. Dica para quem é de específica, metionina é sempre o primeiro aminoácido de todas as proteínas. Ele pode até ser retirado depois, mas ele é sempre o primeiro. Depois, olha comigo, o ribossomo está ali ainda, vai deslizar. Quando desliza, chama outro RNA transportador. Esse se demete, e deu, ele traz outro aminoácido, que se liga através de uma ligação peptídica. Deixa eu escrever aqui para você. Ligação peptídica com aquele primeiro aminoácido. Vamos deslizar? Solta e deslizando. Ainda bem que vocês não me viram fazer o que eu fiz agora. Ok? Nós temos, então, um novo aminoácido chegando. Mais uma ligação peptídica. Solta o RNA transportador, vai embora. E o ribossomo, deslizando, vai embora para o próximo. Chama mais um RNA transportador. Separa... Quer dizer, separa não, né? Solta o RNA transportador e aí o ribossomo deslizando, vai para um outro RNA mensageiro. E aí nós temos ele chegando já no final. Ele procura um RNA transportador que seja AAA. Beleza. E aí ele vai... Volta para mim agora. Vou deixar você ver uma vez. Deslizando. Chegando no último RNA mensageiro, ou melhor, no último códon. Aí, pode voltar agora para o slide.
Aí ele bota lá o último RNA transportador carregando o seu último aminoácido. Aqui são as ligações peptídicas que a gente forma. Ou seja, meu camarada, você formou uma proteína. A sua proteína que está aqui embaixo tem, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos, óbvio. Volta para mim. Tem que ter 7 aminoácidos porque você tinha 7 códons. Proteínas pequenas, DNA que foi transcrito e traduzido pequeno. Proteínas grandes, DNA que foi transcrito e traduzido maior. Tudo bem até aí? Queridos, no final, quando o ribossomo for deslizando e chegar no último códon ou chegar num códon que não tenha nenhum RNA transportador que traga aminoácido, esse códon será chamado de códon de finalização. Existem 3 códons de finalização. É o UAA, é o UAG e é o UGA. Como é que o ser humano descobriu tudo isso, né, cara? Enfim, isso foi uma mega pesquisa colaborativa que foi chamada de decifração? Não. A decifragem do código genético. Quando nós deciframos, seres humanos, o código genético, nós conseguimos descobrir quais são os RNAs mensageiros, quais são os códons que formam cada aminoácido. Dá para fazer uma continha rápida para você entender como que foi o princípio matemático, biológico-matemático que foi usado para isso. Dá uma olhadinha aqui na tela, rapidinho. Olha só. Tudo que você está vendo aqui é a tabela do código genético. Isso aqui é o código genético, tá? Esse código genético, ele é universal. Ele serve para você, para mim, para sua mãe, para sua avó, para seu pai, para todo mundo. No seu corpinho, se você tiver UUU como códon, obrigatoriamente o aminoácido que virá será fenilanina. Virá um RNA transportador que estará carregando AAA e esse RNA transportador estará ligado numa fenilanina. Pegou a ideia? Beleza, muito bem. Ele é redundante e é nesse ponto que eu queria falar coisa da matemática com você, redundante. Acompanha comigo aqui a conta rapidinho. Eu falei que são 20 aminoácidos na natureza, tudo bem? São 20 aminoácidos que existem. Eu falei para vocês que são 4 letras que nós temos, né, no nosso material genético. 4 letras. Essas 4 letras, elas organizadas, precisam corresponder a esses 20 aminoácidos que existem na natureza. A esses 20 aminoácidos. Bom, volta para mim. Se cada letra correspondesse a um aminoácido, ia dar ruim. Porque você só poderia ter 4 aminoácidos sendo codificados. Então não pode ser, tem que ser um arranjo dessas letras. Se for um arranjo de 2, podendo repetir, nós teremos 2 vezes 2 dariam 4. 4 possibilidades diferentes de aminoácidos que nós teríamos. Também não daria certo. Se fosse um arranjo de 3, será que daria certo? Quer dizer, eu falei errado aqui, desculpa. Eu falei 2 vezes 2, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer 4 vezes 4. Seguinte, se nós tivéssemos um arranjo de 2 letras dessas, das 4, sendo organizadas, nós poderíamos ter adenina com timina, adenina com citosina, adenina com guanina, adenina com adenina, formando aminoácidos diferentes. Seria 4 vezes 4, daria 16. Vem aqui no slide para você entender o que eu estou falando. Ó, se você tiver um arranjo de 2 letras, para gerar 20 aminoácidos, vai faltar arranjo. Vou explicar. Aqui nós poderíamos ter 4 letras diferentes e aqui nós poderíamos ter 4 letras diferentes. 4 vezes 4, porque pode repetir, daria 16 aminoácidos. E não daria 20 aminoácidos, que é o que a gente precisa. Então, o que os pesquisadores perceberam? Que provavelmente o arranjo ele é feito e organizado com conjuntos de 3 letras. Aqui pode ter adenina, timina, citosina ou guanina. Aqui pode ter a mesma coisa. Aqui pode ter a mesma coisa, sacou? Então, calma aí. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, nós temos uma grandíssima quantidade de
combinações. Se você contar nessa tabela aqui, vai ter exatamente isso. São todas as combinações. Só que, cara, eu só preciso de 20. Volta para mim. Então, a gente chegou na conclusão de que sobra combinação para aminoácido. A gente chegou na conclusão de que vão ter algumas combinações que são importantes para codificar o mesmo aminoácido. Por exemplo, volta no slide. Olha aí a fenilanina que eu comentei com vocês ainda agora. A fenilanina, ela é um aminoácido que ela é codificada pelo códon UUC e pelo códon UUU. Feitosa, eu não entendi essa tabela não, me ensina? Ensino, olha. U é a primeira base, tá? U é a segunda base aqui, ó. Puxei a segunda letra da base. E aqui, U, ó, onde eu tô aqui na direita, também é. Se eu fizer uma batalha naval aqui, ó, cruzar essa linha com essa coluna, com essa daqui, a terceira que eu marquei para você, eu chegarei no UUU. Por isso que tem UUU, sacou? Ah, se eu pedir para você procurar o ACU. Então, calma aí. A primeira letra tá aqui. C, a segunda letra tá aqui. Opa, então é nesse grupo aqui que eu tenho que achar o que o Feitosa está procurando. Agora, a terceira letra é U. Opa, U tá aqui. Então, achei aqui, ó, ACU. Né? Treonina é um aminoácido. Mas o que eu quero mostrar para você agora não é nem como ver a tabela, você já até aprendeu. Mas é, por exemplo, a treonina. A treonina que eu cheguei aqui agora nela, olha só. Tem 1, ó, tem 2, tem 3, tem 4 códons que codificam a treonina. Volta para mim aqui. Será que isso é bom? Isso é muito bom. Se você tiver uma mutação numa sua célula que mude uma base, pode ser que essa base que foi mudada, ela seja mudada por uma outra que vai ser também, quando transcrita e traduzida, responsável por formar a treonina. E aí a mutação que aconteceu com você não será uma mutação que vai gerar um problema na estrutura da proteína. É uma mutação que não vai te causar problemas fisiológicos. Dessa forma, a gente evoluiu aí nesses 2,5 milhões de anos que a gente está evoluindo nosso gênero até chegar aqui agora com alguns percalços, mas com uma boa manutenção de um Bauplan, de um plano básico. Então, o código genético ser repetitivo ou ser degenerado é importante porque facilita, porque permite que a gente não tenha problemas com mutações, ok? Então, espero que você tenha entendido, nesse momento aqui desse slide, como ler a tabela e entendido como que ela foi construída, da onde que veio essa coisa do código genético ser repetitivo. No slide também estava escrito que ele é não ambíguo. Não ambíguo significa que um RNA transportador que transporte alanina vai sempre transportar alanina. Não vai transportar outra coisa. Tudo bem? E aí, para finalizar rapidamente, volta aqui no slide, como que uma proteína pode ser, ao ser produzida, levada para fora da célula? A gente comentou isso quando eu falei de ribossomos, mas assim, olha, quando a gente tem uma síntese de proteínas no citoplasma, que está aqui em cima sendo mostrado, esse ribossomo, se ele vier para o retículo rugoso, ele estará formando uma proteína, que é essa marronzinha aqui, ó, que será jogada para fora da célula, pelo processo de empacotamento no complexo de Golgi, que é esse grandão, e depois pela exocitose sendo jogada para fora, ou ficando presa na membrana plasmática. Se for um lisossomo, também será formado desse jeito. E aí nós teremos uma enzima ou enzimas digestivas ficando presas dentro do lisossomo. Se o ribossomo ficar solto no citoplasma, ele formará proteínas do próprio citoplasma. Agora, se esse ribossomo for levado até uma mitocôndria, um cloroplasto ou até um peroxissomo, ele formará proteínas que serão formadas e produzidas para dentro dessas 3 organelas. Então, volta aqui, nós temos variadas formas da proteína ser produzida e variados destinos que essas proteínas podem seguir. Tudo que determina é o ribossomo, lembrando que ele também é formado de RNA ribossomal.
Queridos, vocês aprenderam na aula de hoje como que nós fazemos proteínas. A incidência de questões desse assunto nos concursos é muito alta. Então, se você teve dúvida, volta essa aula, vê de novo, manda pergunta no fórum pra gente ou até mesmo no nosso Instagram pessoal. Eu, professor Diego Feitosa, é @dcfeitosa, professor Daniel, @o Reis da Biologia, e o professor Rafael Lira, @prof. Rafael Lira. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.